Oi, eu sou o José, vou fazer minha apresentação do trabalho de sistematização da matéria de TIC. Dentro dessa apresentação, eu vou falar um pouco sobre os algoritmos, lógicas de programação, estrutura de programação, técnicas de programação, bancos de dados, redes de computadores e vou fazer uma conclusão interligando todos esses tópicos. Começando aqui em algoritmos, a descrição mais genérica e geral dele é que ele é uma sequência de instruções finitas e não ambíguas, ou seja, ele tem um fim e ele não tem as instruções repetidas. Ele independe da linguagem de programação que vai ser usada, pode ser escrito até em português. Um exemplo de um algoritmo é uma receita de bolo. Passando para o próximo tópico, tem a lógica de programação, que ela é a forma de certa forma, traduzir aquele algoritmo que pode estar em português para uma forma mais similar à que vai ser usada na linguagem de programação. Aí já é interessante saber qual que vai ser a linguagem usada, porque pode variar um pouco as funções que vão ser usadas, pode mudar o nome delas, as palavras que são reservadas, então é interessante já saber qual vai ser a linguagem utilizada. E passando para a estrutura de programação. A estrutura de programação é como que o sistema vai estar estruturado, o nome é bem sugestivo, né? Pode estar estruturado de uma forma sequencial. Há também a estrutura de decisão, que é o famoso if, né? Tem a estrutura de repetição, que normalmente é escrita como while. Tem a estrutura de exceção, que normalmente é chamada de default. O próximo tem as técnicas de programação. As técnicas de programação são o uso de ferramentas para ajudar no desenvolvimento de sistemas. Uma técnica, por exemplo, pode ser considerada uma técnica, é a pessoa resolver usar um paradigma de programação orientada a objetos, que ela pode dividir o programa dela em classes, criar funções, objetos, enfim, usar as ferramentas que a programação orientada a objetos fornece. Uma outra técnica que ela pode usar, que não necessariamente é unida a um paradigma como o de programação orientada a objetos, ela modularizar o código dela para que ela consiga dividir um problema de certa forma grande em pedaços pequenos e assim ela ter uma flexibilidade maior, conseguir alterar uma função sem bagunçar o programa todo ou incluir uma outra função. Isso daí também é um outro exemplo de técnica de programação. E logo em seguida tem os bancos de dados, que a grande parte dos programas acaba precisando em algum momento de uma espécie de banco de dados, porque senão os dados não persistem, às vezes a pessoa vai ter que ficar repetindo o mesmo processo, então é bem interessante o uso do banco de dados. Ele é um conjunto de dados. Ele pode ser conectado a uma rede, não significa que ele necessariamente vai ser conectado à rede. E, por fim, falar um pouco sobre as redes de computadores. Ela é responsável por conectar e realizar a comunicação, no caso entre computadores, e compartilhar dados. Essas redes podem ser por meios físicos, como cabo de fibra ótica, por exemplo, ou por propagação eletromagnética, como Wi-Fi ou algum sinal via satélite ou algo do gênero. Ela, como eu falei antes, pode trabalhar em conjunto com um banco de dados e fazer uma função bem interessante que vou detalhar ela agora na parte de conclusão. O objetivo da conclusão é relacionar. Então, voltando aqui na parte de algoritmos, para a pessoa ter um programa bem eficiente, bem estruturado, ela acaba, na boa parte das vezes, precisando fazer um algoritmo ali para ela ter uma noção do que ela vai precisar. Fazer o uso da lógica de programação, como que essas instruções que ela escreveu pode ser passada na forma de linguagem. Dentro dessa estrutura da lógica de programação, ela também pode usar algumas outras estruturas adicionais, como de decisão, que pode ser chamada de condicional também, de repetição, para repetir alguma coisa até que ela consiga outra determinada coisa. E as técnicas de programação, obviamente, está relacionada a isso. É a forma de facilitar a programação, a manutenção do código, enfim. Passando para o banco de dados, como eu falei, boa parte das aplicações acaba precisando de um banco de dados, seja para armazenar dados por um curto período de tempo e manipular esses dados, ou fazer a persistência de dados, né? Então, a gestão de algum banco de dados e a rede de computadores que pode, como tinha falado, pode conectar os bancos de dados. E hoje é muito comum esse compartilhamento de dados, que, por exemplo, usa um aplicativo de banco, que a maioria das pessoas hoje usam, e essa já é
uma forma de mostrar a inter-relação entre cada tópico apresentado. E aqui no final do slide tem algumas referências.